Olha, essa talvez seja a pergunta mais interessante, eu acho, porque eu confesso que eu tava terminando os trabalhos na sexta-feira à noite, aí vou jantar, e aí um amigo me ligou da Alemanha e disse, cara, você precisa acompanhar essa história. E realmente, assim, às sexta tarde começaram a pipocar essas notícias de que o Prigozhin, líder de um grupo paramilitar mercenário, estava acusando as Forças Armadas russas de ter bombardeado um acampamento dos mercenários dentro da Ucrânia. Nossa. Agora, Matou primeiro muitos. já, uma coisa aqui, se tem tudo a ver que o Gunther falou agora. O, o Putin conseguiu estabelecer, como muitos outros líderes russos, e eu sempre, assim, para quem acompanha o cenário atual russo, recomendo muito ou assistir uns vídeos no YouTube sobre a história russa, ler uns livros, porque, assim, o que está acontecendo agora é muito parecido, de certa maneira, com o declínio de algumas dinastias. Né? 100 anos atrás, o Império Russo. colapsou, em parte porque esse esquema de beneficiar todas as elites de alguma forma não funcionou mais, né? É porque também a Rússia estava envolvida numa guerra naquele momento, na Primeira Guerra Mundial, que teve um impacto muito ruim sobre a economia russa. Surgiram movimentos internos, inclusive isso levou brevemente a uma guerra civil. O Putin conseguiu estabelecer uma rede informal de lealdades mútuas, mas hoje o governo não se sustenta em leis e instituições, um judiciário autônomo, um parlamento. É uma rede de pessoas que precisa. Se só funciona se você tem uma pessoa forte no meio que vai mediando entre esses conflitos, entre oligarcas, entre militares, entre a inteligência, que acaba sempre buscando esse equilíbrio, porque ninguém aceita e apoia a permanência do presidente porque gosta da postura ideológica do presidente, mas consegue se beneficiar. Isso, de alguma forma, gera esse equilíbrio e o Putin soube fazer isso muito bem. Só que é muito pouco transparente. E a criação de um exército mercenário é, obviamente, muito arriscado, porque você, mesmo sendo um amigo, e o Prigozhin é uma pessoa uma pessoa que ficou preso vários anos em São Petersburgo, depois abre uma loja de cachorro-quente, abre um restaurante, o Putin vai frequentando esse restaurante, começa a gostar do cara, é, depois ele se torna o chefe de cozinha do Kremlin, que aliás é um tema importante porque essa é a confiança total. Você tem a pessoa que prepara a sua comida na Pô, Rússia, o história. imagina. E o detalhe, o Putin até hoje tem um guarda-costas que experimenta tudo que ele vai comer antes de comer. Então, isso as pessoas riem um A pouco, falam, loucura, o né? chefe de cozinha. Não, essa é uma pessoa que você tem que confiar mais do que no seu médico. Claro. Essa pessoa realmente pode te matar Um a todos veneninho. os dias. Então, isso se tornou. Eu nunca tinha pensado nisso. Tanto que- Olha a importância. Tanto que a pessoa que mais se empoderou agora, porque ontem houve uma mudança na estrutura, a Guarda Nacional se fortaleceu muito, vai receber tanques, etc. E quem vai comandar a Guarda Nacional é o segurança do pessoal do Putin, o Zolotov. Né? Que também é uma pessoa que você tem que confiar muito. Então, assim, é porque teve. Né, a história, a tentativa de assassinato de lideranças russas é longuíssima. Houve, assim, muitos ataques, alguns que não deram certo, outros que deram certo. Né? Então, o que acontece? Criar um exército de mercenários, muitos dos quais foram contratados dentro das prisões, gera uma grande vantagem. Por quê? Você consegue, por exemplo, mandar esse pessoal que você paga para participar de uma guerra na Síria. Eles lá violam todo tipo de direito humano. E se rola uma crítica, diz, olha, isso aqui não são soldados russos. De fato, não são russos, então eles, de certa forma, operam num espaço sem lei, sem regras. Hoje estima-se, mais de 5.000 combatentes do grupo Wagner atuando na Líbia, onde eles têm um papel fundamental na guerra civil, controlando grandes campos de petróleo, inclusive dificultando tentativas europeias de ter acesso ao petróleo da Líbia, numa tentativa de reduzir sua dependência do petróleo russo. Ou
seja, tem uma, estão em Mali, na Síria, tiveram um papel fundamental para sustentar o Assad, que é o grande aliado do Putin. Eles inicialmente ocuparam a Crimeia. E quando pessoas disseram, nossa, tem uma invasão aqui rolando, o Putin inicialmente falou, olha, não são meus soldados. Não sei o que eles estão fazendo lá. E aí, já tendo ocupado tudo, seguiram os soldados russos. Só que daí aconteceu uma coisa. Agora, essa galera não pode ser controlada, a não ser que você realmente confia 100% no Prigozhin. Eu queria entender isso. É como nos filmes, assim, esse pessoal contratado, eles são caras muito bons mesmo, são caras com muita experiência. Normalmente são ex-militares. Recebem todo o treinamento, aí sai e vai ganhar dinheiro. E ganha mais. E ganha mais. E você não precisa... Vamos dizer, você pode conduzir a guerra de outra forma também. Como você... Entre aspas, a guerra tem regras. Certo. Então você Convenção, não pode... Prisioneiro. Exato. Você não pode matar a civil. Esses caras, na teoria, atingir... Se eles torturarem, eu falo, eu não tenho controle. Exato. Atingir alvos civis e tudo. Tem violações cometidos por governos até hoje, mas esse grupo consegue fazê-lo de maneira muito mais livre. Entendi. Tem também gente que sai da prisão e recebe um indulto depois de 6 meses. Enfim, tem tudo. Para poder entrar num grupo desse? Para poder lutar, principalmente agora na Ucrânia. Estavam perdendo tantos soldados, inclusive, né, o grupo Wagner, que eles tiveram que pegar prisioneiro mesmo. Olha, você vem, você vai ser perdoado. Aí você tem perdoado desde que lute e sobreviva. E só que o detalhe, inclusive, eu li hoje um desses que era prisioneiro, que foi preso porque tinha matado uma pessoa, passou lá, lutou, voltou, literalmente uma semana depois, matou uma senhora e está preso de novo. Isso, e aí, obviamente, você tem uma série de outras questões. Primeiro, o grupo Wagner não tem registro nenhum. Ou seja, não tem site, não tem nada. Então ninguém sabe de fato quantas pessoas são. Estima-se em torno de 50 mil, mas não dá para saber. 50 mil? Não imaginava e agora, enfim, tem, por exemplo, quantas pessoas se aproximaram de Moscou, né, agora no sábado? Não dá para saber. Alguns diziam 25 mil, eu acho que foram 5 mil, mais ou menos. Ou seja, nunca chegou na... vamos dizer, essa tentativa... Eu acho que o mais provável foi uma tentativa de derrubar o ministro da Defesa. Que, obviamente, no sistema ultracentralizado, acaba sendo um desafio direto ao presidente. Porque o presidente manda em tudo, né? Mas, assim, só para... Eu acho que, assim, esse grupo mercenário, que à primeira vista produz algumas vantagens, acaba gerando um monte de problemas. E você mencionou isso, a reintegração dessas pessoas vai ser muito difícil. Agora, por exemplo... O Putin quer agora enfraquecer esse grupo. Mas tem 2 problemas. O primeiro, o grupo Wagner representa os interesses russos em vários países. Então essa galera não pode sair. Eles estão em atividade? Hoje, sim. Hoje. Sim, então, por exemplo, só para você dar um exemplo. Na Líbia, que detém em torno de 1/3 do petróleo e todo o continente africano está em guerra civil. Então tem vários grupos controlando partes diferentes. E uma preocupação russa é manter essa situação, esse status quo, porque isso inviabiliza que a Líbia possa se consolidar como uma grande potência que pode exportar petróleo justamente para governos europeus que não querem se afastar temporariamente da energia russa, né? Não querem se tornar menos dependentes. Entendi. Mas na Síria, por exemplo, eles são fundamentais para apoiar o atual governo. Mali, por exemplo, onde houve tropas da França, né, que saíram. Tiveram que sair. Esse vácuo foi preenchido por grupos russos. Eu não diria nem vácuo. Como os soldados franceses tinham limitações, até pelo próprio governo francês impor limitações do que eles podem, como a gente estava falando, né? Tem que respeitar, não pode... quando Putin oferece esse grupo para um governo, e que inclusive é financiado pelo próprio governo russo, vai para lá, aí imagina um ditador de qualquer país, mas em especial ali na África, como tem acontecido vários. Quer dizer que você vai mandar esses caras para cá, eles vão me manter no poder, eu não vou precisar gastar nada.
O que eu tenho que fazer em troca? Você vai ter que me apoiar nos fóruns da ONU, ou seja, votar a favor da Rússia, votar contra o Ocidente e tudo. O que muito ditador faz? Ok. Tô junto, vamos Claro, nessa. né? Pois é assim. E por que a África em especial? São 56 países, são 56 votos na Assembleia Geral das Nações Unidas. Hoje é o grande campo de disputa de influência entre o Ocidente e esse bloco autoritário, principalmente Rússia e China. Entendi. Então é o braço armado do Putin nessa diplomacia, entre aspas. Bastante, né? Na África, Sim. com os aeroportos. Então, e voltou a ter uma disputa muito grande. Nesse último ano, a quantidade de ministros, de presidentes, primeiros ministros do Ocidente que visitaram, primeira-dama dos Estados Unidos, que visitaram a África, todo nesse processo. Só que para muito ditador, o que ele precisa? Ele precisa de um exército, que ele não tem. Aí Moscou manda esse grupo. Pô, tamo junto. E tem uma outra vantagem, assim, porque não é só a Rússia que faz esse tipo de coisa. Os Estados Unidos no passado Com tem certeza, também Blackwater. sustentado Tinha também ditadores, etc. Não, mas assim, também. Mercenários não. Mas tem uma. Também? Sim. Sim, Blackwater, no Iraque. Aquela mas, famosa. Mas tem uma vantagem adicional, que é a seguinte. Às vezes, esses mercenários acabam morrendo em grandes quantidades. Inclusive, em um momento, houve, por engano, um confronto entre soldados americanos e combatentes do grupo Wagner na Síria. Por que por engano? Porque são batalhas entre o Estado Islâmico, às vezes são situações pouco claras. E aí houve uma falha de comunicação entre alguns integrantes do governo russo e o grupo Wagner. O grupo Wagner avançou. Os americanos começaram a levar alguns tiros. E aí o exército americano ligou para Moscou e falou: gente, estamos sendo atacados por integrantes, pelo pessoal de vocês. Vocês pedem porque a gente precisa evitar aqui um massacre. E aí o Moscou disse: olha, a gente não controla essas pessoas. Sempre para poder também depois dizer, morreram civis nesse ataque, não tem a ver com a gente. E aí os americanos, de fato, eliminaram um grupo de combatentes do grupo Wagner na Síria, o que gerou pouquíssima repercussão. Na Rússia, por quê? Porque, diferentemente dos Estados Unidos, que, por exemplo, perdeu uma série de soldados americanos na Somália, tem esse filme famoso. Falcão Negro em Perigo. Black Hawk Down, Falcão Negro em Perigo. Aquilo gerou... Isso foi uma grande crise política para os americanos. E o Bill Clinton, um dos motivos pelos quais ele não fez nada quando aconteceu o genocídio em Ruanda em 94, que poderia ter sido evitado facilmente com o envio de soldados americanos, foi que ele estava meio traumatizado com essa operação de soldados americanos para matar um líder de um grupo extremista na Somália, que levou à morte de muitos soldados americanos. 18. Que voltam com caixões, com a bandeira, etc. E se precisa explicar por que eu fiz isso. Agora, o Putin não encara esse custo político, se manda 500 ou 1.000 ou 2.000 mercenários para países em conflito. Mas a outra questão que você mencionou, que é fundamental, o que acontece quando essas pessoas voltam para casa? E essas pessoas muitas vezes acabam gerando tensões internas, e isso eu acho que a gente nem está falando agora. O Putin disse... falando aos combatentes do grupo Wagner, ou vocês vão para o exílio na Bielorrússia, onde está o líder do grupo Wagner, que é um país, vamos dizer, pouco atraente. Um país pequeno, menos desenvolvido. Totalmente dependente da Rússia. Não é exatamente um passo assim que vai te ajudar na sua carreira. Ou você vai se alistar oficialmente no exército. Acaba de haver embates, morreram soldados russos mortos pelos integrantes do grupo Wagner. Então, assim, será que você vai fazer isso? Você provavelmente ganha menos e você tem que respeitar, a princípio, muito mais regras do que antes. A gente tem algumas informações que sugerem que os combatentes do grupo Wagner tiveram um impacto maior nos campos de batalha na Ucrânia do que o próprio exército. Então, talvez também tenha equipamento melhor. Então, também não é muito atraente. Ou você vai, como ele disse, ou você vai para casa. Só que daí, o que você vai fazer? Né? Então, assim, a gente tem um histórico, não só na Rússia, mas em outros países também, quando chega um monte de veterano
alguns traumatizados, sabem usar armas. Uma sociedade onde tem pouco emprego, isso pode causar alguma instabilidade também. São pessoas que são muito vulneráveis para serem contratados pelo crime organizado. Né? Então, isso também é uma questão que a gente nem está olhando agora, que pode ter um impacto a médio prazo e desestabilizando a sociedade russa também. Tem um outro. Mas só para entender, então, esse grupo ele existe há muito tempo? Não, ele foi formado para o 2014, assim, oficialmente 2014, foi assim. a primeira que nós soubemos da existência dele quando eles invadiram a Crimeia. Mas se sabia que eles estavam atuando na guerra da Ucrânia. Porque, sim. por exemplo, eu não sabia que eles estavam envolvidos. Fiquei sabendo agora, né? Porque deu essa treta toda. Sim. Né? Então já se sabia que eles estavam envolvidos. E que o Putin, ele estava... Em algum momento ele se preocupou com esse pessoal que poderia se voltar contra ele ou não? Nunca foi uma ameaça. O Prigozhin... E o que mudou, então? Assim, o líder... Só para dizer assim... Eu acho que evidentemente tinha analistas dizendo aquilo pode gerar problemas. Alguém deve ter falado assim, em algum momento a gente vai ter que lidar com isso. Mas o Prigozhin é uma cria do Putin, né? Ou seja, braço direito. Ele que fez isso tudo no exterior pro Putin. Braço direitíssimo. Então ele virou, depois de ser chefe de cozinha do Kremlin, virou fornecedor, tinha um monopólio que fornece alimentos para as forças armadas russas, virou bilionário. Inclusive o Putin, agora no domingo, na segunda-feira, disse publicamente que o Prigozhin virou bilionário com esses contratos. E daí construiu um grupo mercenário. Existem alguns outros também, mas que não possuem o mesmo tamanho. Porque, obviamente, como eu disse, se você tem acesso direto ao presidente, todo mundo quer estar próximo de você também, né? Porque você tem essa capacidade de, enfim, também ter uma certa influência política. E ele virou uma espécie de radical folclórico, assim, uma pessoa que tem milhares de seguidores no Telegram. O pessoal meio que... Sim. Esse é um ponto que agora eu acho que deve preocupar muito Putin. Ele está ascendendo também politicamente. Sim, assim, ele pode ser um cara que... Por quê? Quando ele percebeu, praticamente foi no dia 10, se eu não me engano, 10 de junho, que o governo russo, através do Ministério da Defesa, publicou uma lei que obrigou todos esses grupos paramilitares a se subordinarem ao Ministério da Defesa. Aí o Prigozhin deve ter... Como assim? Eu vou perder então o Wagner Group, que era literalmente isso. Ali ele percebeu que eu acredito que isso que deve ter acontecido, ele passou pela cabeça dele, eu perdi o apoio do Putin, e veio se preparando para isso. Tanto que nas últimas 2 semanas ele veio publicando uma série de vídeos, né, no Telegram, né, acusando nunca o Putin, sempre o ministro da Defesa e o alto comando militar de serem corruptos, de terem inventado essa guerra. Ele inclusive falou claramente que essa guerra foi inventada por eles para ganhar dinheiro. Ué? Então, mas por que ele tá falando isso? Por quê? Porque ele ia perder... Se ele ganha dinheiro com isso. Ele ia perder o Grupo Wagner. O Grupo Wagner dele ia ter que se subordinar ao ministro da Defesa, o adversário político e econômico dele. Então, ele veio nessas 2 últimas semanas com todo esse discurso muito nacionalista, um discurso que parece muito assim de o político outsider do sistema. Eu estou lutando contra essa oligarquia. O que chamou muito a atenção, eles conseguiram tomar aquela cidade principal, a do... Rostov. Isso. Sim. Sem disparar um tiro. Sem disparar um tiro. Como que eles conseguiram? Chegaram na cidade e os soldados fugiram ou se renderam. Meio que quase se juntaram, assim. Muitos assim, se voltaram, muitos passaram para o lado. E ele começou a ser bem recebido pela população. Segundo, eles não foram atacados no caminho para Moscou. Pouquíssimos ataques. Força Aérea destrói um exército que está numa estrada facilmente. Por que a Força Aérea não atacou?
Então. Mostra que tem aqui, pelo jeito ele estava com um complô um pouco maior, só que na hora H ele não teve esse apoio. E por fim, quando ele anuncia que está retirando as tropas e que ele vai sair lá para a Bielorrússia, tem vários vídeos que eu vi que ele está dentro de um carro e as pessoas tirando foto, selfie com ele, tirando foto. Ele virou... Paquito, você tem um mapa aí para entender onde é Bielorrússia, tudo isso daí. Ele virou herói para muita gente.